Olá pessoal, nessa aula começaremos a falar diretamente sobre a transformada de Fourier discreta, e isso é possível agora justamente porque na aula anterior introduzimos alguns conceitos importantes para deduzirmos a expressão da transformada de Fourier discreta, que foi o estudo da manipulação e tratamento da transformada de Fourier de deltas de Dirac. Então, inicialmente, vamos definir o que representa uma função amostrada. Então, vamos imaginar a nossa f de t definida de menos infinito a mais infinito. Esse é o domínio em t, que é a nossa f de t é válida. E vamos definir também f de k delta t, onde k é um número inteiro de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, etc. E estes f de k delta t representam um conjunto dos valores da nossa f de t contínua nos pontos t em que t é igual a k delta t, onde o delta t é o intervalo de amostragem. Então, graficamente, nós temos que na nossa função contínua f de t, nós estamos amostrando ela em um certo número de pontos equidistantes. Então, esses nossos f de k delta t representam um conjunto de amostras da nossa f de t. Então, a f de t representa uma função contínua e eu estou amostrando um conjunto representado por essas chaves aqui, f de k delta t, em que cada um dos pontos está equidistantes a uma distância delta t. E vamos definir agora um operador de amostragem. Então, é um operador S de t, de tal forma que ele é composto por um trem de impulsos com amplitude ou área delta t espaçadas de delta t. Ou seja, esse nosso S de t é dado por uma somatória de k indo de menos infinito a mais infinito de delta t vezes o nosso delta de Dirac deslocado justamente nas posições em que eu estou amostrando, múltiplos de delta t. Observem que se eu integro um delta de Dirac, a área é unitária. Eu estou modificando a amplitude dessa área ao multiplicar pelo espaçamento entre os pontos, por delta t. De tal forma que, quando eu integro um desses deltas de Dirac, um desses valores para um certo valor de k, o valor que eu tenho desta integral é exatamente igual a delta t. Muito bem, então a representação gráfica desse nosso operador amostragem S de t seria esse trem de impulsos delta de Dirac. Se eu integrar um desses pulsos, eu teria a área delta t, justamente por causa desse delta t que está multiplicando cada um desses deltas de Dirac, e a distância entre cada um dos pulsos é justamente delta t. E agora vamos definir uma nova função f til de t, que representa a nossa função amostrada. E ela vai ser definida como produto da nossa função original, f de t, vezes o operador de amostragem. O que isso representa? Então, é como se nós tivéssemos a nossa f de t multiplicando esta somatória desse trem de deltas de Dirac. Observem que nessa somatória eu posso colocar a minha função f de t dentro desta somatória. Então, nós temos que essa nossa função amostrada, f til, ela pode ser escrita como a somatória de k indo de menos infinito a mais infinito, de delta t, vezes a nossa função original, f de t, vezes os nossos deltas de Dirac deslocados. Então, se a nossa f de t é representada por essa curva verde, a minha função amostragem S de t, dado por esses pulsos de Dirac, a nossa função amostrada seria
justamente esses pulsos de delta de Dirac, só que com diferentes amplitudes, né? Então, obviamente o valor de cada um, o valor da nossa função não é definido nesses pontos, mas aqui, abusando um pouco da notação gráfica, é como se eu tivesse modificado a amplitude dos pulsos de Dirac ao multiplicar a nossa função, o nosso operador de amostragem em vermelho, S de t, vezes a nossa função contínua f de t, representada pela curva verde. De tal forma que, quando eu integro um pulso desse, né, representado por essa nossa função amostrada, f_til, ao integrar este pulso, eu teria justamente o valor dessa integral, somente deste pulso aqui indicado em azul, seria justamente o valor da nossa f de t vezes ΔT. Assim, a curva azul, representada pelos pulsos de delta de Dirac ponderado pela f de t, ele é dado pelo produto da f de t vezes nosso operador de amostragem S de t. Então, qual que é a transformada de Fourier da nossa função amostrada? Então, eu vou chamar de fzão_til, no domínio da frequência, a nossa transformada de Fourier da função amostrada. Então, transformada de Fourier da nossa função amostrada. E essa transformada vai ser dada, como deduzimos anteriormente, por 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito da nossa função amostrada vezes e elevado a menos i ômega t dt. E a expressão para a nossa função amostrada, como vimos anteriormente, é dada por essa expressão que está entre colchetes, somatória de k indo de menos infinito a mais infinito de ΔT vezes a nossa função original vezes os deltas de Dirac deslocados. Muito bem, e aqui nós temos que a integral da somatória é justamente a somatória da integral. Podemos representar então essa expressão por esta daqui. E simplesmente copiei a expressão aqui para cima, lembrando que a integral de menos infinito a infinito de um delta de Dirac deslocado na posição x0 vezes uma função f de x, o valor dessa integral é justamente o valor da minha função f na posição x0. Agora, se imaginarmos que temos uma expressão semelhante aqui entre colchetes, onde a minha função f de x aqui poderia ser dado por pelo produto dessa f de t vezes essa exponencial complexa, observem que todos os outros elementos são semelhantes. Aqui, no lugar do x, eu coloquei o t. No lugar do x0, nós temos k ΔT. E apenas nós temos um ΔT multiplicando, que podemos deixar em evidência na nossa integral. Então, este termo entre colchetes, ele pode ser escrito como o valor do produto dessas duas funções, f de t vezes essa exponencial complexa, substituindo-se o t por k ΔT. Ou seja, nós temos que, colocando esse ΔT em evidência aqui, então nós temos a transformada de Fourier da nossa função amostrada é igual a ΔT sobre raiz de 2π, somatória de k indo de menos infinito a mais infinito, do que justamente desta função f de t vezes e elevado a menos i ômega t, substituindo-se t por k ΔT. Então, nós temos esta expressão. E esta daqui é justamente a transformada discreta de Fourier. Nós já utilizamos intuitivamente essa expressão quando visualizamos graficamente as propriedades da transformada de Fourier na aula que exploramos, tentamos visualizar as propriedades da transformada de Fourier utilizando-se os notebooks, os IPython notebooks. Então, nós agora temos uma expressão matemática
que representa a transformada de Fourier de uma função amostrada. Então eu não tenho mais meu domínio f de t contínuo, todos os pontos de forma contínua. Eu tenho apenas um conjunto de pontos discretos da minha f de t. E a transformada de Fourier desta nossa função amostrada seria dada por esta expressão.